para dar uma amenizada nesse clima que ficou tenso aí no final da semana passada e que promete muita coisa ainda pela frente aí. No dia 9, para você que passou um final de semana fora, né? A gente foi surpreendido no dia 9/9 via coluna do Lauro Jardim no Globo, com a saída do Jorge Braga, e ele, além de sair do Botafogo, ele entrou com um processo contra a SAF Botafogo, e aí teve aquela chuva de notas oficiais, teve nota oficial do Jorge Braga, nota oficial do Botafogo SAF, né? E aí, o Davi Nunes, o Gajo, eu queria trazer esse teu sentimento ou o seu entendimento sobre essa saída, que a gente já teve até algumas dicas, né? A gente teve a entrevista do Césio falando que ele já estava um pouco depreciado, essa relação entre Jorge Braga e John Textor. Depois tivemos o próprio John Textor naquela mega live em que ele falou que o Jorge Braga, de forma clara, não atendia muito aos pré-requisitos que ele queria para a função de CEO ali do Botafogo. Mas eu confesso que eu não esperava que fosse via justiça. O que você pode falar sobre isso aí, para quem é membro da Rádio Botafogo e para quem acompanha a gente? O pior cenário possível foi esse litígio, né? É uma coisa que a gente vinha falando, talvez até para muitos uma surpresa ele sair, não ele sair, né, mas entrar na justiça, porque a gente esperava que houvesse um bom senso, né, e aí de parte a parte, no sentido de que houvesse uma transição suave. Todo mundo sabia que existia a possibilidade mais do que provável de que o Jorge ficaria por um tempo até que houvesse uma transição, enquanto o clube estivesse sendo constituído, a sua administração sendo feita, as pessoas sendo contratadas, né, para poder participar desse negócio e aproveitando o conhecimento do Braga com a situação interna do clube, dessa situação que a gente sabe que ele tinha um conhecimento. Importante destacar aqui, nesse processo, Falcão, e já mais uma vez agradecendo a oportunidade que o Braga e a confiança que ele depositou na gente, que ajudou lá na época da transição e da negociação com o John Textor, porque ele foi muito importante, a expertise do Braga sempre foi nessa linha do turnaround, de fazer uma reestruturação em momentos de crise, como foi a coisa do Botafogo. Ele é uma pessoa especializada nesse sentido, e ele conseguiu fazer isso no ano passado no Botafogo, uma situação catastrófica. Ele conseguiu, junto com a equipe lá, junto com a equipe do próprio clube, que lá estavam ajudando, a reestruturar, deixar o Botafogo pronto. O Botafogo ele entrou em março de 2021 e ele conseguiu, junto com a equipe lá, entrar no RCE, reestruturar a dívida trabalhista e se botar no RCE, reestruturar a dívida tributária, conseguindo colocar no transação, né? Agora complementou, inclusive, com a parte do ISS, junto com todo o trabalho feito junto com o próprio Langoni, que tomou a frente desse processo, junto com o controle do Botafogo, do clube, que agora está na SAF. Então foi feito um trabalho grande de deixar o clube pronto, e talvez por isso até ficou mais interessante para um possível investidor, dado que já era um clube mais estruturado. Ele foi importante nesse processo todo, inclusive durante a negociação ele teve uma participação fundamental em alguns momentos de crise na época das negociações, né, que estava sendo colocado, porque numa negociação dessa existe sempre uma tensão no ar constante, em qualquer negociação de compra e venda, cada um quer defender seus interesses e nessas horas acaba tendo algum tipo de conflito em algum momento. Mas é importante deixar claro que o Braga lutou bravamente pelos interesses do Botafogo sempre. E é fato dizer que sem Braga não teria Textor, né? Porque o caminho que ele pavimentou para a chegada do investidor do calibre do Textor, eu acho que é justo a gente falar que sem esse trabalho de Jorge Braga, a gente não chegaria a esse perfil de investidor que é o John Textor, né, Gajo? Eu tenho a percepção que sim, exatamente pelo tudo que eu relatei aqui antes, né? O Botafogo, a mudança que fez, e aí nesse caso também tem o mérito do Césio, que acabou investindo no que ele falou de transformar no modelo de gestão profissional, trazendo uma pessoa de mercado para ajudar nesse processo, que foi deu carta branca e tal. E em gestão você tem sempre conflitos
nesse processo, mas se tudo sendo tratado de maneira profissional apenas e não pessoal, você consegue desenvolver o trabalho adequadamente. E foi feito isso. Com a compra do Texas é normal, o cara é dono da empresa, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Né? Ele quer fazer, ele é dono da empresa. Não adianta agora a gente falar assim, olha, não, mas o cara é o dono, comprou 90% da empresa, mas não concordo com a forma que ele quer fazer as coisas, ou da forma que ele faz as coisas. Assim, ele é o dono, tem 90%, ele quer fazer dessa maneira, desde que seja dentro de uns princípios éticos, dentro de algum tipo de governança, que atenda o que tiver nos pré-requisitos acordados no acordo de acionista, que garanta os interesses do Botafogo, né, do clube Botafogo. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, contratar quem ele quiser, demitir quem ele quiser, né, montar um Botafogo Way do jeito que ele quiser. Ele tem 90% do clube, né? Ele tinha 80%, ficou com os 10% já esperados, daquela época dos 50 milhões de reais que foi emprestado para o Botafogo, para poder passar o início do ano sem perrengue lá, e já estava tudo acordado de que esse valor seria transformado, desde que o Botafogo não pagasse, a chance do Botafogo pagar aqueles 50 milhões era nenhuma, então, feito dessa maneira. E isso foi ficando cada vez mais claro no momento em que o Tairo Arruda ficou como o diretor executivo. O Tairo, que, na verdade, junto com o Danilo Cacheiro, da Matix, foi quem teve o mérito de encontrar o João Textor, mostrar para ele a importância do Botafogo, que ele poderia investir nesse clube maravilhoso, ele acabou ficando nesse processo como diretor executivo. Na época, eu inclusive passei a procuração, assinei a procuração passando os poderes para ele no momento da transição. O fato é que, na minha opinião, e mais do que, não na minha opinião, por tudo que já foi falado pelo próprio John Textor, né, hoje está lá o Tairo Arruda como diretor executivo e fazendo as funções que o Braga deveria fazer, foi sendo esvaziado, a gente vem percebendo claramente tudo que você falou aí nesse sentido, ele foi sendo esvaziado o próprio John Textor fala isso, colocou o Tairo para poder cuidar da parte da CBF, né, do relacionamento com as confederações e federações, né, independente do que lá dentro, porque realmente eu não sei o que acontecia lá dentro, mas nesse momento também pouco importa. Mas a única certeza que eu tenho, Falcão, nesse sentido, é que a saída do Braga, da forma como foi, não é bom para ninguém, principalmente para o Botafogo. Deveria ter sido melhor conduzido de parte a parte, mas especialmente no Botafogo. Acho que poderia ter sido feito um negócio bem mais suave. Independente de qualquer coisa. Eu sei que existem discussões jurídicas a respeito. A gente sabe que o Braga está cobrando, já foi anunciado aí, principalmente com relação a um bônus que ele teria direito. E aí, mais uma vez, eu não vou entrar nesse mérito, mas tenho uma opinião formada sobre o tema, mas o fato é que os contratos foram feitos para serem cumpridos, né? Então, se tem contrato, se foi assinado, ele tem que ser cumprido. Eu vi até a entrevista bater um papo, aliás, muito boa a entrevista, mais uma vez agradecer ao Bernardo Gentili pela participação na Sexta Folgada, foi divertidíssimo, né? Aquela dança da Tropa do Gordão. Tropa do Gordão. Tropa do Gordão, né? Foi muito bacana, deu uma descontraída depois. Vai botar até o link aqui para a galera dessa entrevista depois também. Vale a pena, porque ele ali deu a visão que o clube passou para ele sobre o que acontecia com o Jorge Braga e tentou, obviamente, buscar a posição do Jorge Braga. O Jorge Braga, por óbvio, não vai falar, mas os advogados se posicionaram formalmente depois, e fica aquela informação e contra-informação, aquela briga, né, aquela disputa de informação e contra-informação de parte a parte, e aí a justiça vai ter que decidir sobre isso. Mas é fato que existem contratos que precisam ser cumpridos. A discussão agora, pelo que eu estou entendendo, pelo que o Bernardo Gentili falou, é quem que deve isso, se é a SAF, se é o Botafogo, isso vai ser discutido na justiça. Então, Gajão, a gente teve então a saída do Jorge Braga, que você bem falou, e aí, como é que é o futuro sem o Jorge Braga? Hoje a gente tinha o Tairo Arruda, não sei se o Jorge Braga já na estrutura organizacional já respondia ao Tairo Arruda, estava embaixo do guarda-chuva do Tairo Arruda, mas de qualquer forma o Tairo Arruda, a minha visão, parece que também está ali para fazer essa transição, não é o cara para a SAF que o John Textor espera. Então agora, sem esse embate aí,
com o Jorge Braga e com esse caminho livre, qual será o futuro? Qual será que você acha que a gente vai ter sem o Jorge Braga? Um único CEO entrando no lugar do Taira Arruda? A gente vai unificar as funções de Jorge Braga e Taira Arruda? Como é que você vê esse futuro da Botafogo SAF após a saída do Jorge Braga? Então, Falcão, vocês devem lembrar na live de que eu fiz o retorno lá com a Rádio Botafogo, eu retornei para a Rádio Botafogo depois de 9 meses, eu comentei que existia um gap de gestão grande entre a data da venda e a situação atual. Ou seja, John Textor ou a SAF do Botafogo estavam demorando muito a tomar certas decisões de forma a estruturar o clube de maneira organizada, tanto na parte organizacional, como você citou, como na infraestrutura, que era o caso do CT, a definição sobre estádio, né, a definição de quem seriam os diretores de estádio, né, algumas decisões importantes precisavam ser tomadas rapidamente, até para poder criar um ambiente adequado e já construir uma ponte para 2023. Eu sei que é um negócio de médio e longo prazo. E uma das coisas que estava faltando fazer é definir a estrutura organizacional. A gente sabe que o Taira Arruda não será o CEO, não será. Né? Ele está ali temporariamente, como uma pessoa de confiança do John Textor, cumprindo um papel que ele foi designado ou contratado para o John Textor nesse sentido, até que o John Textor consiga organizar o que ele quer fazer da vida, da estratégia, né, da Eagle Holding. Por quê? Porque, na verdade, a cabeça do John Textor não é só Botafogo, é todo o planejamento que ele tem com relação à estrutura do grupo de clubes que ele vai ficar aqui embaixo da Eagle Holdings para ele poder montar a estratégia de M&A dele. O que acontece? Tanto é verdade que eu estou falando, que o John Textor já procurou e já teve conversando com 3 ou 4 CEOs ao longo desse período. Um deles vocês vão lembrar, que é o Marcelo Paes, que foi o presidente, é o presidente do Fortaleza, e ele não quis aceitar. Ele agradeceu, mas não aceitou a proposta de vir se tornar o CEO do Botafogo. Teve uma outra pessoa que veio também, aí eu não vou citar o nome, porque eu não vi se tornou-se público, mas que também acabou não aceitando. Então existe uma dificuldade grande nesse momento de você trazer um CEO. Né? Até porque, Falcão, para se trazer um CEO numa situação dessa, ainda mais agora com essa briga que apareceu, vai ter um CEO de acordo com o que a gente imagina que tem que ser que um cara profissional de mercado, ele vai pensar 2 vezes, porque ele vai ver a situação atual do clube e você diz, cara, tem uma estratégia organizacional, tem um planejamento, tem. Como é que está funcionando isso? Qual é a estratégia disso? Quais as garantias que eu tenho de fazer? Como é que vai fazer? Hoje está tudo com o John Textor. O John Textor faz tudo. Né? O Tairo Arruda ajuda aqui na implementação de algumas decisões que são tomadas no clube, mas todas elas ainda passam pelo Textor. Por quê? Porque existe uma estratégia por trás disso tudo. Né? Então, que, na minha opinião, vai muito além. Então, assim, hoje ele está focado, na minha opinião, o John Textor está focado na compra do Leão, né? Para poder formar o grupo e transformar a Eagle Holdings em alguma coisa que tenha um maior apelo para o mercado financeiro. Porque o Botafogo, o Molenbeek e o Crystal Palace ainda não dão o punch, o peso necessário para uma empresa como a Eagle. Ele quer montar, então ele está tentando trazer o Lyon, eu não sei se ele vai procurar mais alguém. Acaba deixando o Botafogo num segundo plano. Né? Por mais que ele fale que ele é um Botafogo, por mais que ele fale que o Botafogo ele é o clube que ele está, é o único clube que ele pode tomar decisão, e é verdade, tá? Porque ele toma decisão no Botafogo, talvez no Molenbeek também tome decisão, mas aqui no Botafogo muito mais, mas precisa definir claramente aqui a estrutura organizacional e deixar o Botafogo fluir normalmente, né, ser gerido aqui localmente e não apenas através dele. E se ele quiser fazer isso, que marque as reuniões do Conselho de Administração, que marque que cumpra as governanças necessárias para que isso possa acontecer. Então, resumidamente, futuro do Botafogo depois dessa confusão do Jorge Braga. Taira Arruda não será o CEO, o Botafogo contratará um CEO em algum momento, está atrasado já para isso, e muito, mas não será o Taira Arruda, e digo mais, não só não será porque ele tem intenção de contratar um outro CEO, mas também porque o Taira Arruda está conflitado
dado que ele tem uma ligação, Vasco. uma parceria, não é nem com o Vasco, com a 777, que acabou de comprar a SAF do Vasco. Então, e não estou falando nada que seja de outro mundo, tudo está sendo divulgado. Então, existe um conflito nesse momento. Você não pode ter um cara no Botafogo, mesmo cara que está, de alguma forma, diretamente no Vasco. Né? Sabendo das duas, que esse negócio por mais que a gente fale muito da expressão do mercado financeiro, do corporativo, vou falar com um negócio chamado Chinese Wall, que é um muro, né? Como se fosse aquele muro da China, né? Como se fosse aquele muro da China, a muralha da China, em que as informações de um lugar não vazam para o outro lado. Na hora que você tem um negócio desse, não tem como você garantir, né? Não tem como você garantir. Então é importante que, o quanto antes, chegue um CEO novo e que o Tyler Ruda siga o caminho dele normal, e agradecer a ele por ter trazido o John Textor, agradecer a ele por ter ajudado o Botafogo nesse período, mas, na minha opinião, o Tyler Ruda nunca foi, nunca pretendeu ser e não será o CEO do Botafogo. Tá aí a saída de Jorge Braga e o futuro sem Jorge Braga nesse papo com o Falcão. Botafogo! Botafogo!